Oi, pessoal! Na última semana estreou o episódio 8 de Star Wars, Os Últimos Jedi, e eu resolvi fazer um vídeo aqui dando a minha visão sobre esse filme, né, que tá dando bastante o que falar, tem gente odiando, tem gente gostando pra caramba. Bom, pra eu explicar a minha posição sobre Os Últimos Jedi, eu tenho que antes falar como é que eu lidei com o episódio 7, com o Despertar da Força, né? Eu saí bastante decepcionado do Despertar da Força. É um filme bem produzido, tecnicamente bem legal, só que eu costumo dizer que ele é um remake disfarçado de sequência, né? Todos os conceitos que estão lá são os conceitos de uma nova esperança. A Jedi isolada no planeta desértico, tem a figura paterna que morre ao meio da história, tipo, é contra a Estrela da Morte também, ou com uma versão da Estrela da Morte. Então, parece que eu me senti vendo que o mesmo filme, embora com alguns conceitos novos, né? Inclusive o que eu achei o mais interessante foi o Stormtrooper arrependido, o Stormtrooper que não desejava agir daquela maneira como soldado do Império, né? O início dos Últimos Jedi me deu a mesma impressão, que estava acontecendo uma base da rebelião sendo atacada pelo Império. Lembrou um pouquinho o Império Contra-Ataca, né? Mas parou por aí. Cara, claro que há elementos nos Últimos Jedi que foram reciclados, mas no geral as situações desenvolvidas elas são novas. Cara, vamos lá, dentro dos conceitos reciclados, inclusive eles foram reciclados de uma maneira interessante, né? Há, por exemplo, um personagem que faz as vezes do Lando, né? E eu vou dar spoiler, claro, nesse tem que avisar isso, né? Então, se não viu o filme ainda e quiser parar, mas o personagem que faz as vezes do Lando, que é o aliado que se revela um traidor e que na verdade está pensando em lucrar. Só que esse personagem é muito mais cínico do que o Lando. Para esse personagem, o mal está dos dois. O mal tá dos dois lados, ou então não há mal. O que importa é individualmente se dar bem. E nele, pelo menos nesse filme, não há redenção como houve pro Lando, né? Há também algumas inversões que são interessantes, né? O Paul é o equivalente ao Han Solo em termos de personalidade. É aquele que é autônomo, que vai ter dificuldade para obedecer regras, né? Desobediente, individualista, né? Só que acontece que nos Últimos Jedi, tal posição, ela, embora possa te trazer coisas boas, né? Ela às vezes leva ao heroísmo, ela pode levar à catástrofe, né? A rebelião quase foi destruída por um erro de julgamento do Paul Dameron e pela sua impulsividade de levar adiante um plano e não confiar naquela que estava no lugar da Leia liderando a rebelião. Isso foi uma inversão que eu achei interessante. E assim, um dos pontos mais legais dos Últimos Jedi, do Último Jedi, é o que eu chamo de protagonismo difuso, né? Sei lá, a Rey e o Paul Dameron são importantes, mas eles não são o todo. É o tipo de filme que a história é mais importante que os personagens. Os personagens são carismáticos, eles possuem um desenvolvimento interessantes, mas não é em torno das suas personalidades ou de 2 ou 3 personagens que a coisa anda, né? E é legal isso em Star Wars, porque essa coisa de que a história é mais importante que os personagens, porque combina muito com o tipo de história que Star Wars é. Em Star Wars tudo é arquetípico. Nós temos, sei lá, o cowboy autônomo, né? O cara que quer resolver tudo por si mesmo. Nós temos o mestre fracassado. Nós temos a heroína que busca a sua origem. O vilão regenerado. A idealista. Tudo é arquetípico. E tudo funciona bem. Os personagens são planos, né? Eles não são esféricos. No sentido de que acaba que não há um desenvolvimento interior, não há tantas camadas. Não é que os personagens são simplistas, mas eles tendem a funcionar dentro do arquétipo que se propõe, né? Porque, cara, eles são lendas, e lendas são arquétipos. E isso é bem legal nos Últimos Jedi. Vamos lá. Nós vimos claramente que esse filme quis foi reposicionar o universo de Star Wars em torno de novas possibilidades. E fez isso muito bem. Tanto que agora a gente não sabe direito para onde vai. A rebelião, a resistência está praticamente destruída. A Primeira Ordem está também de um jeito completamente diferente do que estava. Teve a liderança destruída, está sendo controlada por 2 loucos, vamos colocar assim, ou pelo menos por um louco, né? E por um outro que disputa com ele, assim, pelo poder militar que disputa com ele. E é legal, né? Que são possibilidades realmente novas. Nós temos, por exemplo, um Kylo Ren que é um inverso do Vader, né? Que o Vader
passou, vamos colocar, da certeza à dúvida, né? Ou seja, ele estava ligado ao Império, era do Império, e a partir da descoberta do Luke, ele passa uma dúvida e ele se regenera a partir disso, né? Ele sai da queda para a redenção. O Kylo Ren, ele me parece o contrário, né? Embora, é claro que ainda permanece com certas dúvidas, mas ele passa da dúvida à certeza, né? Ele encrudece na sua posição e ele renega a possibilidade de redenção que é dada a ele, né? E ele conquista aquilo que o Vader jamais conseguiu, o trono do imperador. Mas no processo ele parece perdendo a chance de salvar a si mesmo. Achei isso muito legal. Um ponto extremamente legal dos últimos Jedi, que está ligado ao protagonismo difuso, é a ideia de que são os pequenos, os anônimos, que são o coração da rebelião. Isso é um pouco diferente do que nós tínhamos em Star Wars antes, né? Que é quase que dinástico, né? É a família Skywalker, né? É a senadora que está lá, que é a princesa Leia, que é a herdeira do trono. Então, assim, agora não é isso, né? Não é bem essa situação, assim. São os anônimos, né? Isso aparece muito bem quando o Kylo Ren faz a Rey dizer quem são seus pais. Eu achei uma das situações mais legais desse filme. Algumas pessoas disseram, isso tem que ser mentira, mas isso foi muito legal. Eles são sucateiros comuns que a venderam para ter comida, né? Inclusive ele diz para ela assim, não há lugar para você nessa história, né? Só que acontece que há. Ela que era uma anônima filha de sucateiros famintos que venderam a filha para passar fome, é a grande heroína. Isso não é só na Rey, isso não vale para ela, vale também para Rose, que é uma anônima, admiradora dos heróis da rebelião, tem uma irmã que era piloto, ela me parece alguém da manutenção ou algo assim, e que simplesmente quer fazer a coisa certa, né? Foi uma das personagens que eu mais gostei no filme, né? Também a ajudante da princesa Leia lá, né, que não desejava o título de heroína, mas morreu fazendo a coisa certa numa das cenas mais épicas do filme, né? Inclusive esse filme tem uma coisa muito legal, né? Aquela fala da Rose, que eu achei bem essa coisa muito legal, essa coisa dos heróis anônimos, né? Que nós vamos vencer não porque enfrentamos de quem nós não por combater quem nós discordamos, né? Mas por defender quem nós amamos. Isso é uma espécie de... Me lembrou muito o Hobbit, né? Você faz tudo aquilo pelo amor do que está atrás e não pelo mal que está à frente. Você quer proteger. Cara, muito legal. Então, assim, isso quer dizer que o filme é perfeito? Claro que não. Nenhum dos Star Wars é. Todos eles têm defeitos, né? E dois pontos que eu quero comentar, né? Um deles eu comento sempre, uma coisa que me incomoda, né? É o excesso de coincidência no filme. Isso é comum na franquia de Star Wars. Tem até um elemento do roteiro que ajuda a explicar, que é a força, né, que parece que conduz providencialmente a história, mas me parece um recurso preguiçoso, né? Podia ser um pouquinho mais trabalhado, assim. O Snoke me pareceu subutilizado, embora o destino dele foi legal, ele cumpre uma função, mas talvez no universo expandido, um outro filme da franquia podia dizer um pouco mais sobre ele, pareceu subutilizado, né? O treinamento da Rey ele podia ter sido melhor explorado, né? Ele foi mais rápido e superficial do que o do Luke, que na trilogia clássica já não foi dos melhores, né? Eu sei que a ideia é que nela começasse a ser algo novo, mas mesmo assim, né? Podia ter dado um desenvolvimento melhor da relação mestre-discípulo dela com o Luke Skywalker, eu acho, pelo menos, né? Cara, mas assim, outra coisa que eu achei bem legal é que o filme ele quis abrir novas possibilidades, mas prestando reverência ao que foi feito. Ele ampliou, a partir da história que já existia, ele ampliou e criou novas situações, né? Ou seja, os últimos Jedi, não querendo fazer o remake, não quis fazer o remake, com perdão do trocadilho, ele trouxe uma nova esperança. E aquela das cenas finais do garotinho, né? Das crianças contando a história do Luke Skywalker, né? E se inspirando para combater a tirania do Império, cara, aquilo é muito icônico, né? Esses personagens são as lendas, são os mitos, são os ícones do heroísmo, e neles nós criamos esperanças para lutar nossas próprias lutas. Cara, eu devo dizer que Os Últimos Jedi foi o filme geek que mais me deixou empolgado ao sair do cinema esse ano. Muito mais que qualquer filme da Marvel, da DC. Bom, essa aí é a minha opinião. O que você achou do filme? Deixa aí nos comentários, né? Vamos bater um papo. Bom,
vou parando por aqui. Quero pedir que se gostou do vídeo, deixa teu like, teu joinha. E se não está inscrito no canal, se inscreve. O assunto principal aqui é quadrinho, mas tem vários papos sobre cultura pop, né? Quero até ampliar um pouco isso. Próximo ano eu vou falar mais de cinema, de literatura, mas tem bastante coisa sobre quadrinho. Dá uma olhada nos vídeos anteriores. Deixa aquele abraço e até o próximo vídeo.